Olá, meus queridos telespectadores da TV Minas Brasil, muito boa noite. Estamos aqui diretamente da Igreja Presbiteriana Central de Paracatu para apresentar o programa Falando de Vida. E queremos, nessa noite, convidar você para que continue conosco. Queremos passar esses momentos em comunhão com Deus. Portanto, não sai daí, não desligue a sua televisão. Certamente Deus tem muito a abençoar a sua vida nessa noite, a sua casa e a sua família. Agora nós vamos ouvir uma música muito bonita que certamente Deus vai abençoar a sua casa através dessa música e o seu coração. Fica com essa música e nós já voltamos em seguida. Para ti, Senhor, correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. grande dia
em que tu virás, Senhor Deus, buscar a tua noiva. Ansiamos por este dia, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor Deus, que estás acima de tudo, acima de todos. Tu és Senhor, tu és Rei. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Eternamente nós te louvaremos, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos trouxe para perto de ti. O Senhor nos libertou. O Senhor nos amou primeiro. Sobre nós a tua graça foi derramada. E assim nos diz a palavra de Deus: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Feche seus olhos, vamos orar por mais um instante. Peça a Deus que fale ao seu coração. Senhor, nós aqui estamos, ó Deus, para prestarmos culto a Ti. E queremos ouvir a Tua voz no profundo de nossos corações, ó Deus. Nos alimenta, edifica-nos a fé, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Eu quero é cafezão. Para isso, basta comprar agora mesmo o seu café Catu e voltar a sentir o sabor encorpado, o aroma inconfundível e a pureza dos grãos selecionados. Dê um basta no cafezinho. Eu quero é cafezão. Eu quero é café Catu. Livraria Cultura Cristã. A Livraria Cultura Cristã possui uma grande variedade de bíblias, livros, CDs, DVDs, artigos evangélicos, camisetas, brinquedos e vários acessórios. Livraria Cultura Cristã, Rua Antônio Porto, número 32, em frente à Igreja Presbiteriana Central. Faça seu pedido. Livraria Cultura Cristã. Fone 3671 6024. As Casas Moura oferecem uma infinidade de belíssimos produtos para você e sua família. Qualidade, preços incríveis, variedades e o atendimento personalizado fazem das Casas Moura lojas da família. Casas Moura em 3 endereços: Avenida Deputado Quintino Vargas, número 373, número 240 e número 201. Casas Moura, as lojas que vestem a sua família. A literatura mais rentável hoje são as biografias de sucesso. As pessoas compram porque querem exemplos vivos. Isso porque querem uma fórmula do sucesso testada na vida real. E essa busca é justificada, sabe por quê? Pois quem não deseja o sucesso em sua própria vida, quem não deseja a vitória em sua própria vida, nós queremos ser felizes, e quem não quer ser feliz? E em termos de biografia, eu tenho para você a indicação de um best-seller. E nesse livro você encontrará muitas biografias, muitas histórias fantásticas de homens e mulheres que realmente alcançaram o verdadeiro sucesso, a verdadeira vitória. E esse best-seller é a Palavra de Deus. Nesse livro você encontrará os macetes, as estratégias, os caminhos
que homens e mulheres lançaram mão para alcançar a vitória e o sucesso em suas vidas. E o que há de mais impressionante nesse livro é o seu autor. O Espírito Santo, como um bom autor, ele não mente. Ele não esconde, ele não exagera na descrição dos detalhes. Ele não esconde de você os erros desses homens e mulheres, pelo contrário. Ele traz à luz as falhas e os erros deles. E sabê-los nos ajuda a não repeti-los. Assim como também saber a estratégia de sucesso que eles lançaram mão nos ajuda a alcançar o verdadeiro sucesso. O Salmo 16 é a descrição de um fato muito importante na vida de Davi. O Salmo 16 é um retrato da confiança vívida que Davi tinha no Senhor. Assim, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é um ensino bíblico a respeito da importância de confiarmos no Senhor. E nesse sentido, o resumo desse texto pode ser encontrado nessas palavras que eu vou te dizer agora. De tudo que eu disser hoje aqui, se você gravar simplesmente essa primeira frase, já valeu a pregação para a sua vida. Guarde então no coração e na mente esses dizeres. O resumo desse texto é: a nossa confiança no Senhor deve gerar relacionamentos bem definidos, satisfação abundante e uma alegre esperança. Vamos lá? Nossa satisfação no Senhor deve gerar relacionamentos bem definidos, satisfação abundante e uma alegre esperança. Guarda isso no seu coração. Então, em primeiro lugar, nós percebemos que a confiança de Davi no Senhor gerava em sua vida relacionamentos bem definidos. E nos primeiros 2 versículos, ele define para nós o primeiro relacionamento que ele tinha. E esse primeiro relacionamento que ele tinha era com Deus. Então ele inicia o Salmo, lá no versículo 1, se você fechou a Bíblia, abra de novo e acompanhe comigo aí o Salmo. Davi inicia o Salmo com uma oração, e ele diz: guarda-me, ó Deus. O sentido básico dessa expressão guarda-me é exercer grande cuidado sobre algo para protegê-lo, a semelhança de um corpo de seguranças em volta de uma pessoa importante para protegê-lo. Ainda também nesse primeiro trecho, nós percebemos que o nome que Davi usa com referência a Deus transmite-nos um pouco mais dessa ideia de proteção que ele necessitava. Pois o nome aí traduzido na sua Bíblia como Deus também pode ser traduzido como o forte. Ou seja, Deus é visto como forte e bem capaz de fazer aquilo que Davi lhe pede. O motivo dessa oração, irmãos, se deu a partir de algum perigo contra a vida do salmista, porém um perigo num passado recente. Então o que nós vemos nessa primeira declaração de Davi é simplesmente o reconhecimento que Deus, da proteção que Deus proveu outrora, e um clamor para que essa proteção permaneça sempre, 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 pois Deus é o refúgio de Davi. Assim ele nos diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Você já percebeu que nós lançamos mãos de certas coisas somente em ocasiões específicas? Por exemplo, não é todo dia que nós lançamos mão de um guarda-chuva, porque não são todos os dias que chove, não é verdade? Assim como também não é todo dia que nós vestimos um agasalho, porque não são todos os dias que fazem frio. Mas quando chove, ou faz frio, como é bom ter à nossa disposição um agasalho e um guarda-chuva, não é verdade? Assim também com respeito a Deus. Deus é descrito por Davi como o refúgio do crente. Ele é um local de socorro, de segurança em meio à tempestade. Davi então roga para que Deus seja sempre esse refúgio de socorro, de segurança, de escape para a sua vida, porque Deus é o nosso refúgio. Deus é o refúgio do crente. Mas você pode muito bem me dizer que Deus te protege sempre, não é verdade? Deus te protege sempre, e eu te digo, é verdade, Deus nos protege sempre. O cuidado e o zelo de Deus para com o seu povo são eternos. Mas o nosso reconhecimento e a nossa percepção desse cuidado e zelo para conosco são momentâneos. Você já passou por alguma situação difícil em sua vida e que
ao final, quando solucionada, a expressão automática que lhe sobreveio foi dizer: ufa, obrigado, Deus. Continua sempre cuidando de mim dessa maneira, dessa forma, Senhor. Por favor. Esse é o sentimento de Davi. Ele reconhece a proteção que Deus deu para ele, e ele se admira com ela e clama para que ela permaneça sempre, sempre, sempre. E a semelhança de Davi, deixa eu te perguntar, Deus é o seu refúgio em particular? No seu relacionamento pessoal com o Senhor, você consegue enxergar e confiar em Deus como seu refúgio? Essa mesma declaração, essa mesma expressão de fé que Davi declara a Deus aqui nesse salmo, é possível ser vista na sua vida? Em seguida, Davi descreve um pouco mais o relacionamento que ele tinha com Deus. Primeiro ele nos diz que Deus é o seu refúgio, e depois ele também nos diz que Deus é o seu Salvador e o seu Senhor. É interessante que no versículo 2 ele usa o nome Senhor 2 vezes. Só que se você reparar aí na sua Bíblia, o nome Senhor, ele está escrito de 2 maneiras diferentes. Primeiro, Senhor em letras maiúsculas, e depois Senhor com a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Davi usa 2 nomes com referência a Deus nessa pequena expressão: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. O primeiro nome é o nome Yahvé, ou Jeová. Esse é o nome através do qual Deus se apresentou como libertador, o Salvador para Moisés e o seu povo no Egito. Ou seja, você só conhecerá a Deus como Jeová, como Yahvé, se você foi salvo. Só conhece a Deus como Salvador, só conhece a Deus, ou do contrário, só conhece a Deus como Yahvé, aquele ou aquela que foi salvo. O segundo nome que Davi usa para Deus é o nome Adonai. Esse nome tem como significado o simples significado de Senhor, aquele que possuía servos e que governava sobre esses servos. Quando Davi declara a Deus, então, que Deus é o seu Senhor, o seu Adonai, Davi está declarando a Deus, está confessando a Deus, que é Ele quem governa sobre a sua vida. Deus é quem dirige os seus passos, Deus é quem é o seu dono. Assim como também ele reconhece que a sua condição diante de Deus é somente a de um servo, sujeito à sua ordem e vontade. O que nós tiramos dessa pequena lição nesse salmo para as nossas vidas é que, de fato, somos salvos se verdadeiramente Deus governa sobre a minha e a sua vida. Você tem consciência pessoal da sua salvação? Você tem convicção plena que Deus te salvou? Se sim, você tem buscado ser governado ou governada por Deus? Porque só é salvo sobre quem Deus governa. E, por fim, Davi define seu relacionamento com Deus na expressão: não tem outro bem senão a ti somente, Deus. Olha que expressão maravilhosa. Essa expressão transmite para nós um pouco mais da maturidade espiritual que Davi alcançou, um pouco mais da qualidade do relacionamento que ele mantinha com o Senhor. Aí você pode muito bem olhar para essa expressão de Davi e talvez dizer: ah, mas Davi era pobrezinho demais, na verdade. Só tinha o Senhor como seu bem, o seu único bem. Se assim pensarmos, estamos enganados, porque Davi foi o maior rei. Atrás somente do seu filho Salomão, em termos de riqueza, ele era o homem mais rico de sua época. E quando ele nos diz essa expressão, o que está incutida nela é a maturidade espiritual de Davi. Já percebeu o quanto nós apegamos a bens? O quanto somos apegados aos nossos bens? E os nossos bens são dignos de apego, porque custaram o nosso suor, não é verdade? Mas os nossos bens não são eternos, e muito menos podem nos proporcionar garantias eternas. Mas há um bem eterno que nós podemos possuir, e esse sim pode nos garantir coisas eternas, garantias eternas.
E esse bem é Deus, é o Senhor. Ter Deus, ter posse de Deus, poder dizer, Deus é meu, significa que eu possuo o maior e o mais precioso de todos os bens que eu poderia alcançar. De todos os bens que nós podemos alcançar, que nós podemos adquirir, o maior e o mais precioso de todos não é comprado pelo nosso trabalho e nem pelo nosso dinheiro, mas é nos dado de graça. Então Davi define o seu relacionamento com Deus, e nos versos 3 e 4, não sei se você já está dormindo, mas se estiver dormindo, desperta aí, olhe na sua Bíblia os versículos 3 e 4, Davi assim nos diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi já definiu para nós o relacionamento que ele tinha com Deus. Agora ele vai definir para nós o relacionamento que ele mantinha com as pessoas em geral. E o primeiro grupo de pessoas que ele define o seu relacionamento para nós são os santos. São os santos. Em Êxodo capítulo 19, versículo 6, Deus diz assim para Israel, o povo dele: vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. Em Levítico também você pode encontrar a expressão, vocês, meu povo, sejam santos porque eu, Senhor, sou santo. Ou seja, Deus chamou um povo para viver segundo as suas expectativas santas e assim demonstrar diante do mundo que é um povo que vive para Deus. E a respeito desse povo, os santos que estão na terra, Davi nos diz que eles são os notáveis. Esse povo é um povo digno de respeito, digno de admiração, que nos causa... que o caráter de cada um deles é digno da nossa atenção, digno da atenção de qualquer um que olhe para eles. E a respeito deles também, Davi diz, neles eu tenho todo o meu prazer. Davi sentia prazer, satisfação no povo de Deus. Davi gozava de um sentimento imenso de alegria em estar no meio do povo de Deus. Porque existia entre eles o melhor vínculo para uni-los, ou seja, o Senhor. Mas diante do que Davi diz nesse trecho aí, muitos podem até dizer, na verdade, aquele famoso dito, viver com os santos no céu, ó que glória, eu quero, quem não quer? Mas viver com os santos na terra, aí já é outra história. E ainda aqueles que completam ainda esses dizeres, dizendo que eu não quero saber de igreja. Olha só o tanto de pecadores que tem na igreja. Inconscientemente ele está dizendo que ele não é pecador. E ele ainda completa dizendo que quer seguir a sua caminhada de fé sozinho. E se possível sem a presença e visita de nenhum irmão. Ele quer somente a companhia da sua justiça própria. E um dos grandes problemas da humanidade que Deus precisa resolver é a justiça própria. Só entenderá verdadeiramente o real significado da cruz do Senhor Jesus, aquele ou aquela que crucificar a sua justiça própria. É verdade que há erros e falhas na igreja do Senhor Jesus. Na igreja? Na igreja. Há falhas, erros e pecados na igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é formada por santos. 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 Santos pecadores. E sabermos disso nos ajuda a ter uma visão mais justa, mais humilde, mais compassiva da igreja do Senhor Jesus. Ainda que haja falhas e erros no meio do povo de Deus, isso não invalida a obra de transformação e graça que Deus tem promovido desde toda a eternidade no coração do seu povo. É claro que nós precisamos, como igreja, unidos, buscarmos sintonia com o Senhor, para que sejamos igreja segundo a maneira dele, não a nossa maneira. Eu quero é cafezão. Para isso, basta comprar agora mesmo o seu café Catu e voltar a sentir o sabor encorpado, o aroma inconfundível e a pureza dos grãos selecionados. Dê um basta no cafezinho. Eu quero é cafezão. Eu quero é café Catu.
Livraria Cultura Cristã. A Livraria Cultura Cristã possui uma grande variedade de bíblias, livros, CDs, DVDs, artigos evangélicos, camisetas, brinquedos e vários acessórios. Livraria Cultura Cristã, Rua Antônio Porto, número 32, em frente à Igreja Presbiteriana Central. Faça seu pedido. Livraria Cultura Cristã. Fone 3671 6024. As Casas Moura oferecem uma infinidade de belíssimos produtos para você e sua família. Qualidade, preços incríveis, variedades e o atendimento personalizado fazem das Casas Moura lojas da família. Casas Moura em 3 endereços: Avenida Deputado Quintino Vargas, número 373, número 240 e número 201. Casas Moura, as lojas que vestem a sua família. Jeremias 14, apenas um verso, é o verso número 7, é um verso que nos fala sobre a nossa realidade de pecadores, um verso que nos chama a atenção para a necessidade de orarmos ao Senhor, suplicando a Ele o perdão, suplicarmos ao Senhor que nos lave, nos purifique, que nos perdoe por causa dos nossos pecados que cometemos contra Ele. Jeremias 14, o verso 7 diz: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do Teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra Ti pecamos. Este verso pode ser repetido por todos nós, porque as nossas iniquidades estão diante dos olhos do Senhor nosso Deus. Às vezes conseguimos esconder estas iniquidades, maldades e pecados do nosso próximo. Às vezes conseguimos velar a nossa rebeldia para aqueles que estão próximos de nós, mas jamais conseguiremos escondê-las do Senhor. E as nossas maldades e os nossos erros, os nossos pecados, Ele é diretamente contra o Senhor nosso Deus, que nos chama para sermos santos. Portanto, nós devemos dizer para o Senhor em oração: Pai, contra Ti pequei. Curva a sua cabeça, confesse ao Senhor os seus erros, os seus pecados. Peço ao Senhor que lave o seu coração, se arrependa de cada um deles. Peço ao Senhor o perdão, confiado no sacrifício do Senhor Jesus. Deus eterno, contra Ti nós pecamos, por isso a parte que nos cabe é de nos envergonharmos. A parte que nos cabe é de confessarmos o Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, pois eles são diretamente contra o Senhor, porque o Senhor é santo e nós somos pecadores. O Senhor nos chama para sermos santos, contudo, falhamos, tropeçamos, caímos, falamos o que é mal e muitas vezes compartilhamos daquilo que desagrada o Senhor. E, ó Pai querido, nós confessamos ao Senhor os nossos erros e, confiados no sacrifício de Cristo Jesus, suplicamos ao Senhor o perdão. Perdoa-nos, ó Deus, lava os nossos corações. Eis-nos aqui, ó Deus, diante do Senhor, suplicando perdão, para que este culto lhe seja agradável. Pai eterno, não podemos omitir e esconder os nossos pecados do Senhor. Na realidade, não queremos fazer isso, porque sabemos que só encontramos o perdão no Senhor. E por isso, ó Deus querido, te suplicamos, em nome de Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados, para que sejamos, ó Deus querido, limpos,
para que possamos prestar o culto agradável ao Senhor. Nos ajude, nos abençoe. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar ao Senhor mais um cântico, mais um hino de adoração ao Senhor nosso Deus, hino número 137, Abrigo no Temporal.